Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 996. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 23 minutos da segunda-feira, 12 de janeiro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, ô Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, muito descansado depois desse longo final de semana, tarifado, sim, ele segue tarifado, e preocupado, claro, com a dinâmica internacional extremamente pantanosa nesse início de 2026. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos. Vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo, o primeiro bate-papo da semana. Um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo as boas-vindas a todo mundo que está aqui junto com a gente, pessoal que acompanhou o podcast ao longo da última semana, quem está chegando aqui agora. Se você está conhecendo o Petit Jornal agora, seja muito bem-vindo também. Um prazer estar aqui com você. Um abraço para todo mundo que está no YouTube acompanhando a gente, todo mundo que está ouvindo a gente pelo podcast. Vamos para mais uma semana, Daniel, que já começa agitada, né? A gente tem muita coisa para falar. Mas, Daniel, a gente está em janeiro agora, né? Verão, né? Clima bom e tal. E tem muita gente que está fazendo as malas, Daniel Souza. Vai viajar para algum lugar de praia, vai viajar para ver algum parente, vai aproveitar, às vezes, férias escolares, né? Das crianças e tal. E fica aqui a super recomendação da Insider Store. Viajei no final do ano agora, Daniel. Minha mala era só roupa da Insider, porque ela é muito prática. Não apenas ela ocupa muito pouco espaço, como ela também não precisa passar, não dá mau odor. Ela me ajuda com toda a questão de transpiração, né? Você não fica transpirando como camisas tradicionais de algodão. A Insider Store é uma super pedida com toda a variedade que a Insider Store traz para você fazer viagem de fim de ano, fazer combinação é fácil. Dá para comprar não apenas para você, mas para o cônjuge, né? Para esposa, para marido, para namorado. Enfim, a Insider Store é o pacote completo e tem um link na descrição desse episódio, Daniel, que dá 10% de desconto para qualquer pessoa. E se você for cliente novo, 15% de desconto. Não perde não, porque a malha é pequena, mas as possibilidades que a Insider Store traz são muito grandes, Daniel. Gente, clica no link do descritivo desse episódio, conheça os produtos da Insider Store, você vai com certeza se encantar, vale muito a pena, ainda mais com essas condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, o tema que a gente precisa abordar hoje é o Irã. O Irã está passando por protestos, né? A gente está hoje no 16º dia consecutivo de protestos contra o governo. Foram protestos iniciados no último dia 28 de dezembro e de lá para cá foram protestos que se intensificaram muito. Eu não acho exagero dizer, Daniel, que a gente está num momento histórico para o Irã. Claro que a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado, mas é o momento em que, desde 1979, quando aconteceu a Revolução, é o momento no qual o regime vive o seu maior risco, a maior possibilidade desse regime cair de podre, né? As pessoas estão, de fato, tendo muita voracidade no momento de fazer esses protestos, né? São protestos que se espalharam pelo país como um todo. Você tem uma repressão muito grande do governo, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas grande parte da motivação das pessoas irem para as ruas, Daniel, parte da questão econômica, né? A economia é um elemento importante. Aliás, o próprio dia 28 de dezembro foi um dia no qual nós tivemos um problema econômico, um colapso da moeda. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Daniel. Como é que você tem visto a questão econômica no Irã e como é que ela acaba se tornando um gatilho para essas manifestações? Tanguy, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, o real, que é a moeda iraniana, ela perdeu cerca de metade do seu valor em relação ao dólar no ano de 2025. Uma moeda que se desvaloriza nessa intensidade, ela acaba gerando uma brutal pressão inflacionária. Afinal, o Irã é basicamente um exportador de petróleo. Na sequência ali você tem produtos petroquímicos, você tem nozes, você tem armas também, né? Drones exportados particularmente para a Rússia. Mas fora isso, o Irã não tem uma pauta de exportações muito diversificada. E o Irã importa muito, inclusive, alimentos, né? Você acaba tendo um país que importa uma grande quantidade de alimentos. Se a moeda iraniana se desvaloriza, é claro que as importações acabam ficando muito mais caras
e ao ficarem muito mais caras, isso gera inflação, isso é repassado para os preços. Em dezembro de 2025, nós tivemos uma inflação no Irã que ultrapassou a barreira dos 40%. Isso é mais de 1% ao dia de inflação. Só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, algo em torno de 40% ao mês de inflação é o que o Brasil teve em junho de 1994, quer dizer, um mês antes da implantação do Plano Real, no mês anterior à implantação do Plano Real. A gente está falando de uma hiperinflação, a gente está falando de algo que degrada de maneira muito substantiva a vida dos iranianos. Afinal, você vai perdendo o poder de compra de forma muito intensa e muito rapidamente. Soma-se a isso uma ditadura, quer dizer, se você tem um aumento do bem-estar material, as pessoas acabam tolerando as ditaduras, tolerando a falta de liberdade, etc., a repressão. Mas quando você não tem liberdade, quando você é reprimido, quando você é assassinado pelo regime, quando os jovens são assassinados pelo regime, as mulheres são perseguidas, e a sua vida está se deteriorando, aí você pensa, meu amigo, eu não tenho por que tolerar esse regime dos ayatolás, que está aí há algumas décadas no poder e que está sendo responsável por essa piora muito significativa da minha vida. É claro que a piora na economia iraniana ela tem relação direta com uma decisão que foi tomada pelas Nações Unidas em setembro. Em setembro, nós tivemos a reativação de penalizações internacionais no âmbito das Nações Unidas ligadas ao programa nuclear iraniano. Ficou claro ali que você teve avanços no programa nuclear iraniano e as Nações Unidas, numa situação que acaba sendo relativamente rara na atual conjuntura das Nações Unidas, aprovou aí a reinserção de sanções ao Irã. É claro, a gente está falando de um Irã que tem como aliados a Rússia e a China. Rússia e China são aliados do regime dos ayatolás, mas Rússia e China não querem o Irã com armas nucleares, né? Isso acaba sendo um elemento que faria com que eles perdessem, inclusive, muito controle sobre determinadas decisões e posturas iranianas. O fato é que a reinserção de embargos impostos pelas Nações Unidas em setembro soma-se a novos embargos que já tinham sido colocados pelos Estados Unidos, pela União Europeia, ao longo dos últimos anos. Esses embargos, na prática, eles dificultam o acesso do Irã ao sistema de comércio internacional e ao sistema financeiro internacional. Consequentemente, a entrada de dólares no Irã ela fica mais difícil e mais escassa. Ficando mais difícil e mais escassa, o dólar fica mais caro. O dólar, ao ficar mais caro, nós temos uma desvalorização da moeda iraniana, o que pressiona a inflação e deteriora a qualidade de vida das pessoas. É bem verdade que quando a gente pensa na política econômica iraniana nos últimos anos, o governo tentou controlar o câmbio, tentou botar câmbio fixo, e aí surge o câmbio paralelo, aí o câmbio paralelo se descola do câmbio oficial, vai gerando ainda mais desorganização na economia iraniana, vai gerando ainda mais imprevisibilidade na economia iraniana. Portanto, a gente está falando de um processo de degradação econômica muito severo, que tem acontecido ao longo dos últimos anos, mas que se intensificou demais recentemente. Aliás, esse processo de degradação econômica já vinha tendo reflexos geopolíticos no Oriente Médio importantes. Todo esse esforço que Israel adotou nos últimos anos e muito bem sucedido para tentar tratorar ali os proxies do Irã, está diretamente relacionado justamente ao enfraquecimento desses proxies em função de um Irã que não tinha a mesma capacidade financeira de auxílio que havia tido anos anteriores. Então, tratorar o Hezbollah, tratorar o Hamas, tratorar os Houthis, que foi algo que Israel fez nos últimos tempos, está diretamente relacionado a essa fragilização econômica que o Irã vem vivendo já há alguns anos e que se intensificou nesse ano de 2025. Pois é, eu acho que esse é um ponto importante, Daniel, para a gente conseguir entender essas manifestações, de que não foram manifestações que saíram do nada, né? A gente teve protestos grandes no Irã em anos anteriores, né? Então a gente teve protestos muito grandes em 2009, né? No momento em que houve uma perspectiva ali, uma denúncia, né, de fraude nas eleições. 2019 tivemos outro, 2021 tivemos outro, 2022 tivemos outro. Olha como é que intensifica, né? 2009, 19, 21, 22, né? Esse movimento de 2022, aliás, foi muito marcante à época. Foi quando a gente teve o assassinato da menina, né? Uma moça, né? De 22 anos, a Mahsa Amini,
que não estava usando corretamente o véu, as pessoas foram para as ruas, o que deu origem ao movimento Mulheres, Vida, Liberdade. E agora a gente tem novas manifestações, né, novos protestos, que culminam exatamente nas maiores manifestações que a gente tem desde então. Então, a gente tem, de fato, uma sequência de elementos que vai construindo essas manifestações. Os Estados Unidos saem do acordo nuclear lá em 2018, a gente está falando sobre o primeiro mandato de Donald Trump, você tem as sanções que são reimpostas contra o Irã, isso leva, assim, a um estrangulamento da economia iraniana, um certo isolamento. Então, o Irã, como você disse, é um exportador de petróleo, passa a ter dificuldades. E a gente tem tudo o que aconteceu, o que não foi pouca coisa, desde o dia 7 de outubro de 2023. O Hamas ataca Israel e Israel toma a decisão de, olha, agora está na hora de resolver os meus problemas no Oriente Médio, abriu-se uma oportunidade, e essa oportunidade ela passa muito por um enfraquecimento do Irã. Ou seja, a gente tem de fato, Daniel, uma sensação interna e internacional de que o regime iraniano está enfraquecido. E não está pouco enfraquecido, ele está muito enfraquecido. A gente teve pela primeira vez ataques diretos entre Israel e o Irã, e isso aconteceu em 2024, e finalmente, no ano passado, né, em 2025, no dia 26 de junho de 2025, ataques diretos dos Estados Unidos aos reatores nucleares iranianos. O significado que isso traz de que todo mundo está olhando para o regime iraniano como um regime vulnerável, um regime que não dá mais, ninguém aguenta mais e tudo. E esse estopim da moeda iraniana, né, o rial, no dia 28 de dezembro, ele vai levar principalmente comerciantes de Teherã para as ruas. Tem um ponto irônico aqui, Daniel, que é esses comerciantes, claro que não são, quer dizer, grande parte deles são uma nova geração, mas eles foram responsáveis pelo sucesso da Revolução de 1979. No momento em que eles foram para as ruas contra o Shah Reza Pahlavi, né, então a liderança anterior, a monarquia que antecedeu a Revolução, a Revolução de 1979, a Revolução aconteceu por causa deles. Então, é quase como se fossem os comerciantes dizendo, olha, lá atrás, a gente quis tirar o Shah e a gente colocou esse regime no poder. Foi a gente que permitiu que esse regime estivesse no poder. E agora é a gente que nunca mais, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais. Então, no momento em que esses comerciantes vão para as ruas, isso cresce a partir de Teherã. E a gente já tem protestos que se espalharam por mais de 100 cidades no país. Protestos que, na medida em que eles vão sendo reprimidos, o protesto vai crescendo. A gente já tem uma ONG, Daniel, que é uma ONG de iranianos que está baseada nos Estados Unidos, né, que é a RANA, que fala em mais de 500 mortos desde o dia 28 de dezembro. Então, a estimativa que a gente teve no dia de ontem, né, no domingo, foi que a gente já teria tido um acúmulo de 490 manifestantes e 48 integrantes das forças de segurança mortos, além de 10 mil presos até aquele momento. O que parece, né, esse é um comentário que vem sendo feito de forma constante, parece conservador. Me parece que esses números podem ser bem maiores. E aí, o que o Irã vai fazer, o que fez em outros momentos de manifestação, que vai ser, por exemplo, cortar a internet em todo o país. Você já tem um bloqueio que dura alguns dias. A luz também, né? Chegou a ser cortada, a eletricidade. Também. Então, claro que isso gera todo um bloqueio, né? Um apagão para quase tudo que você queira fazer no Irã, em termos de mobilização. Agora, o que vem sendo mais importante é a gente perceber como é que essa mobilização ela não arrefeceu, ela continua existindo. Agora, de fato, você tem um regime iraniano que está profundamente acuado. Essa é a maneira pela qual a gente pode entender um regime profundamente acuado, mas que não perde seus principais aliados internacionais, né, Daniel? A gente tem ainda a China e a Rússia muito atentas ao que está acontecendo e muito preocupadas com o que pode vir a acontecer com o Irã. É verdade, Tanguy. Aliás, né, nesses últimos dias acabaram circulando rumores de que algumas cabeças coroadas do regime iraniano teriam até consultado Vladimir Putin sobre a eventualidade de um exílio caso o pior se confirmasse. É claro que a gente está falando de um regime que não é o regime do Bashar al-Assad, não é o regime do Saddam Hussein. É um regime muito mais bem postado, muito mais bem estruturado e muito mais capaz de se defender do que esses dois exemplos anteriores. E tem dois aliados internacionais super importantes, que são a China e a Rússia. No caso da China, existe uma parceria econômica super forte.
Só para a gente ter uma ideia, a China ela produz algo em torno de 4 milhões de barris de petróleo por dia e ela importa algo em torno de 11. O consumo dela está na casa de uns 15 milhões de barris de petróleo por dia. Ou quando a gente pensa em 11 milhões de barris de petróleo importado, algo em torno de 3 milhões de barris vem do Irã. Ou pelo menos vinha até recentemente, né? Vinha ao longo desse ano de 2025. Ou seja, o Irã ele é responsável por pouco mais de 1/4 do petróleo importado pelos chineses, o que não é pouca coisa. E com condições absolutamente favoráveis, porque os iranianos acabam sendo obrigados a vender petróleo para os chineses com preços mais baixos. Além disso, o Irã é muito dependente dos investimentos chineses, por conta justamente de uma economia muito fragilizada, como o país vem apresentando ao longo dos últimos anos. E o Irã acabou se tornando ali uma grande base para a presença chinesa no Oriente Médio. No caso da Rússia, você tem uma parceria na área energética e uma parceria na área militar. Em 2025, você teve, inclusive, a celebração de um acordo nuclear entre Irã e Rússia, mas para a geração de eletricidade. O que muito se falou, inclusive, na altura, que seria uma forma, inclusive, da Rússia tentar evitar que o Irã se tornasse uma potência armada nuclear ou tivesse armas nucleares. Ou seja, vocês querem energia, vocês precisam de eletricidade? Ok, vamos dar um jeito aqui, eu vou te ajudar nessa questão de geração de eletricidade, de segurança energética. Além disso, claro, os dois países têm uma parceria muito forte na área militar, com a exportação de drones iranianos para os russos, que há alguns anos vêm sendo utilizados aí nesse esforço militar da Rússia contra a Ucrânia. Então você tem dois países que têm uma presença muito forte no Irã. E é importante lembrar que a Rússia recentemente teve a sua posição no Oriente Médio fragilizada pela queda do Bashar al-Assad. Consequentemente, o Irã se torna importante. Não me parece que nem a Rússia nem a China tenha interesse em que o regime dos ayatollahs caia e, consequentemente, surja um regime pró-Estados Unidos, né, ou pró-Ocidente. Isso seria realmente uma fragilização geopolítica na região, muito ruim para esses dois atores. Agora, é uma situação muito delicada, porque eles não querem um Irã nuclear, mas querem que os ayatollahs, ou pelo menos um regime pró-China e pró-Rússia permaneça. É um xadrez que está muito difícil de ser equacionado nesse momento. E você tem, obviamente, o outro lado da moeda, né, Daniel? Você tem os Estados Unidos olhando para o Irã com muita atenção. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que os Estados Unidos eram grandes aliados do Irã. Aliás, Israel também era um grande aliado do Irã até a Revolução de 1979. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um curso sobre isso lá no Petit Cursos, né? A gente fala bastante sobre esse relacionamento mais antigo entre Israel, Estados Unidos e Irã, uma parceria que, aliás, até mesmo depois da Revolução, né, se manteve ali meio por baixo dos panos entre Irã e Israel. A gente explica isso bem lá no Petit Cursos. Acessa lá petitcursos.com.br. Agora, uma coisa que dá para perceber perfeitamente como é que os Estados Unidos estão de olho é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os Estados Unidos, que a Casa Branca está avaliando a situação com muito cuidado e disse ele, aqui não é interpretação, ele disse isso, se começarem a matar pessoas, nós vamos atingi-los muito duramente onde dói. Ele disse que não pretende, que não está nos planos enviar tropas terrestres para o Irã. Então ele disse também, não estamos falando de botas no chão, né, que é uma tradução meio esquisita para boots on the ground, mas o Irã está em grande perigo. Então, o que basicamente Donald Trump está dizendo é, dependendo do que acontecer lá, os Estados Unidos podem intervir, podem se meter, podem fazer alguma coisa. E aí o Irã respondeu, dizendo que responderá militarmente caso seja alvo de um ataque dos Estados Unidos e que poderá atingir bases americanas na região e poderá atingir Israel. Até pouco tempo, Daniel, isso pareceria como algo meio inédito, né? A possibilidade de um ataque direto dos Estados Unidos ao Irã, de uma confrontação direta entre Irã e Israel, o que já não é mais, né? Agora já tem carinha de vale a pena ver de novo. Isso vem acontecendo com uma certa frequência, né? Em 2024, a gente teve 2 momentos de confrontos diretos entre Israel e Irã, e no ano passado nós tivemos um ataque direto dos Estados Unidos ao Irã também, a reatores nucleares, o que foi algo muito sério.
E aí, claro que você tem, diante desse contexto, Daniel, as pessoas que vão tentar encontrar uma brecha, né? Um cara que está aparecendo agora, que é o filho do Reza Pahlavi. O Reza Pahlavi era o Shah que caiu na Revolução de 1979. O nome dele é Reza Pahlavi também, né? Então, assim, quando eu vejo notícias, parece que eu estou vendo o velho Reza Pahlavi falando lá. Ele vive no exílio em Washington e ele disse que ele é o legítimo governante do país. Você vê o velho até porque o filho já tem uma idade que não é tão... Exato. Ele não é tão novo assim, né? E tá pedindo para voltar, né? Ele tá dizendo, olha, eu sou o representante natural, né? Eu sou filho do Shah que caiu de forma ilegal, ilegítima lá em 1979. E o que ele pediu foi para que o Trump esteja preparado para intervir em apoio ao povo iraniano. Isso aqui, enfim, eu sei que é quase anedótico, né? Não me parece que esse cara esteja minimamente bem posicionado para assumir essa posição, mas de qualquer maneira, a gente tá, assim, a gente tem diante da gente agora, Daniel, a gente não sabe exatamente para onde que a coisa vai, mas a gente tem diante da gente um cenário atípico, né? Um cenário no qual manifestações grandes aconteceram no passado, é verdade, mas são manifestações que são, assim, que é perceptível, que são muito maiores do que manifestações anteriores. Aliás, eu sei que é ruim, né, a contagem de corpos e tudo, mas já morreram mais pessoas agora do que morreram nas manifestações de 2022, se, assim, mesmo a gente não sabendo exatamente qual é a extensão das mortes ligadas a essas manifestações. E claro, né, junto com os Estados Unidos, a gente já teve uma declaração conjunta de Reino Unido, Alemanha e França expressando preocupação com relatos de violência. Então, você tem um mundo meio tentando se preparar para o que vem pela frente. E uma coisa que eu acho fundamental, né, você comentou isso e eu acho importante a gente dizer aqui mais uma vez. O Irã não é o Iraque. O Iraque é importante? É. Mas o Irã é muito mais importante do que o Iraque em termos regionais, em termos de produção de energia, em termos de importância geopolítica. Então, o Irã não é um país qualquer. O Irã é um país muito grande. O Irã é um país que tem muito peso regional. Então, aquilo que acontece no Irã tem um peso muito maior do que aquilo que acontece, por exemplo, na Síria. A Síria é importante? É. Mas a Síria também não é o Irã. O Irã, então, é de fato aquele país que a gente vai ter que prestar muita atenção, porque mudanças no Irã mexem diretamente com o Oriente Médio, que me parece óbvio, mexe diretamente com os Estados Unidos e Israel, com seus interesses na região, mexe muito com a Rússia, que é muito próxima ao Irã. Você já trouxe aqui a importância, né, que um tem para o outro, mexe com a China, mexe com o sul da Ásia. Então, o cenário internacional ele é muito modificado caso você tenha algum tipo de mudança mais intensa no cenário iraniano, Daniel. Agora, é interessante, Tanguy, porque você levantou a possibilidade de uma intervenção externa, e intervenções externas são facas de dois gumes, né, Tanguy? Afinal, elas podem ter como reflexo, internamente, uma sobrevida para o próprio regime. Afinal, na medida em que o povo se sente afrontado por uma nação estrangeira, eventualmente você acaba se unindo para lutar contra o estrangeiro e, consequentemente, momentaneamente volta a ser aliado do regime. E uma outra coisa é que uma ação estrangeira que levasse a um novo regime, um regime que subiu pela ação estrangeira, tenderia a ser um regime muito frágil, né? E, consequentemente, sem capacidade de ter uma vida longa. Agora, você fez referência ao Shah, ou ao filho do Shah. A bandeira do antigo Irã tem reaparecido nos últimos dias, né, Tanguy? E aí aparece Elon Musk, né? Elon Musk não vai perder essa oportunidade, né? E eu lembro que em 2022, quando a gente teve aqueles protestos que se seguiram, né, a morte da Mahsa Amini, o Elon Musk foi um cara que disponibilizou de forma gratuita os satélites lá da Starlink para que as pessoas pudessem se comunicar, né? Então, o regime, na época também, bloqueou a internet, né? Você passou a ter uma área de sombra ali, as pessoas não conseguiam se comunicar, e ele liberou para os manifestantes os satélites, né? O sinal lá da Starlink. O Elon Musk, ele está fazendo a mesma coisa agora, né? Não dá para saber ainda qual é a extensão, a gente não tem muitas notícias ainda de qual é a extensão, né? Quanto que as pessoas estão conseguindo acessar a internet, me parece que ao longo dos próximos dias a gente vai saber um pouquinho mais, mas o Elon Musk já mudou no X a bandeira do Irã, né? Basicamente porque as pessoas, né, os manifestantes, estão fazendo uma certa transição, estão parando de usar nas manifestações aquela bandeira iraniana que a gente conhece
né? Aquela que predomina o branco, o verde e o vermelho. Então, voltando a utilizar uma bandeira que é ligada à monarquia, né? É por isso que o Reza Pahlavi está todo animado, né? Pô, a galera tá usando a bandeira que era associada ao regime do meu pai. É claro que eles querem que eu volte, né? É óbvio que eles querem que eu volte. Então, Elon Musk, me parece, Daniel, que é uma forma também ali de voltar para os holofotes, né? O Elon Musk, ele tá meio sumido. Olha quanto tempo que a gente não fala dele, né? Olha quanto tempo que ele não aparece no Petit Jornal e tudo. Então, é uma maneira de voltar para os holofotes, é uma maneira de você ter mais tráfego no X, né? Todo mundo vai pro X para saber o que está acontecendo e tudo, mas é bem a cara dele, né? Você tentar pegar uma certa carona fazendo uma mudança de bandeira. E, Daniel, para a gente encerrar o nosso episódio, eu fiquei sabendo que na Geleia Chaqueira de hoje nós temos um novo presidente da Venezuela. É verdade? É verdade, Tanguy. Na Geleia da Chaqueira de hoje, vamos repercutir a, digamos, infantil, podemos colocar assim, postagem de Donald Trump na sua rede social, a Truth. Tanguy, ele postou, né, uma imagem, né, emulando ali a Wikipedia, onde está lá dizendo que ele é o presidente incumbente da Venezuela desde janeiro de 2026. Quer dizer, ele é o presidente da Venezuela. Então, agora, além de presidente dos Estados Unidos, Donald Trump também se autoproclama presidente da Venezuela e tem ali um print justamente do que seria a Wikipedia. Não está na Wikipedia, inclusive eu fui conferir essa informação, mas ele fez ali um fake da Wikipedia, colocando ele, Donald Trump, como atual presidente da Venezuela. Veja você, tem que achar um pouco infantil, mas fica aqui o registro, afinal, ele é presidente do United States of America. É muito maduro, né, Daniel? Quer dizer... Aí não, aí é ruim. Muito madura da sua parte, Donald Trump. Pior que eu nem pensei na piada, cara. A piada veio pronta, né? Quanta maturidade. Ô, Daniel Souza, então nós temos um adolescente, né, de 12 anos, né? Perdão aí para os adolescentes de 12 anos que nos escutam. Se você fizer um negócio desse, eu vou rir. Sendo Donald Trump, é até meio triste, né? Um negócio meio, sei lá, cara, eu não sei nem descrever muito bem. Parece um negócio meio imperialismo, século XVIII, XIX, né? Dizer que você é presidente de um outro país. Mas, dessa maneira, Daniel, eu te encerro o nosso episódio. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os cenários que a gente trata aqui, Venezuela, Colômbia, né? A gente tem muito para falar sobre a Colômbia também, Irã, Israel, Estados Unidos, né? Confrontações no Oriente Médio de uma forma geral, acessa lá, petitcursos.com.br. Tem um monte de curso lá que a gente fala sobre esses assuntos. Cursos que estão se tornando cada vez mais importantes, né, Daniel? Cada vez mais necessários para a gente conseguir entender o momento atual. E, aliás, amanhã, terça-feira, dia 13 de janeiro, nós temos a retomada das atividades de cursos do Petit Jornal, né, do Petit Cursos. A gente vai estar lá numa aula gratuita no canal do YouTube do Petit Jornal. E a gente vai falar sobre a volta dos impérios, né, essa lógica imperial que, desculpa aqui outro trocadilho, né, mas que impera no mundo nesse momento. Então acessa lá, se inscreve no canal do Petit Jornal no YouTube, né? Ativa o sininho, porque amanhã tem aula gratuita para você. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto, vocês que nos ajudam a produzir conteúdo com essa regularidade. Os apoiadores do Petit Jornal são fundamentais nesse processo. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, o nosso trabalho acaba sendo um trabalho bastante artesanal, a gente não tem aí o suporte, o apoio de nenhum conglomerado de mídia, de nenhuma produtora, e por isso sempre registramos aqui a importância e o agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea. Dá para ativar o Pix recorrente. A chave que está no descritivo é petitjornal.pj@gmail.com. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Ainda hoje tem mais um bate-papo. Vai ser gravado no YouTube do Petit Jornal às 19 horas e daqui a pouco tá no feed de vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.